Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo de número 6. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Todos encontraram, igreja? Glória a Deus, aleluias. Ali o centurião encontrou um navio Alexandre, que estava de partida para a Itália, e nele o fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Sidó, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades. Chegamos a um lugar chamado Bons Porto, perto da cidade de Laceia. Tinham perdido muito tempo ancorado. A navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Aqui no versículo 13, começando a soprar um suave vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram o âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. E pouco tempo depois desencadeou um grande vento, desencadeou da ilha um vento muito forte chamado Nordestes. O navio foi arrastado pelas tempestades sem poder resistir ao vento. Assim cessamos a manobra e ficamos à deriva. Amém, igreja? Coloque sua Bíblia sobre o altar. Vamos fazer mais uma breve oração em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, papai querido, neste momento, ó Pai, que o Senhor entra na mente, nos ouvidos, nos olhos e no coração da tua amada igreja. Papai querido, que o Senhor dê o entendimento da palavra a cada um, meu Deus. Que nós saímos, ó Pai, não da mesma maneira que entramos, mas que saímos revestidos, ó Pai, com entendimento, ó Pai, alimentado da tua palavra, Pai. Pois estamos aqui, Pai, para falar para a igreja não aquilo que queremos, mas é aquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja, meu Deus. Pai, não somos merecedores, ó Pai, mas a tua graça na nossa vida basta, o teu amor na nossa vida basta. Papai querido, abençoe a todos que não estão aqui presentes, ó Pai, por causa que eu não sei nem motivo, papai querido, mas o Senhor sabe e conhece. Meu Deus, abençoe os nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás, os ouvintes que estão passando na rua, aonde, papai querido, a minha voz chegar, meu Deus, que o Senhor abençoa esta vida, papai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim eu entrego esta oração em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar glorificando o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é digno, e Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Né? Igreja, só de nós estarmos aqui já é uma vitória, e uma vitória muito grande, igreja, porque vai permanecer na igreja só os que são fiéis. Vai permanecer na igreja só os verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Aqueles que têm compromisso para com o Senhor, aqueles que têm sede de justiça, aquele que quer verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus e ser praticante da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Logo estarei voltando aqui para o contexto da palavra, pastor, né? Na oração, minha filha, pastor, começou a passar ali, né? Um pouco mal. Amém, igreja? A igreja que já ouviu aqui o testemunho que eu dei acerca, né, da minha vida e da vida da minha filha, sabe, igreja, né? O diabo, ele é sujo, e ele não está de brincadeira.
E nós estamos aqui hoje na igreja também, não é para ocupar lugares, igreja. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos travando, pastor, uma batalha espiritual tremenda, igreja. O diabo, ele não está satisfeito nem com a minha vida e nem com a sua vida neste momento. Porque o que ele queria era que nós estivéssemos lá fora, fazendo a vontade deles. E aquele que tem a promessa do Senhor não morre. Aquele que tem o chamado do Senhor, no tempo determinado do Senhor, vai se cumprir. Por isso os crentes não podem calar. Nós temos que glorificar, exaltar o nome do Senhor dia após dia. Amém, igreja? Tem muitos cristãos que estão perdendo a batalha, e o diabo está batendo palma. Mas Deus é conosco, igreja. Deus é conosco. Quem já ouviu meu testemunho aqui? Um livramento a qual Deus deu a minha filha, igreja, né? E ela é perseguida antes, quando ela estava ainda no ventre. Aqueles pastor que não estava aqui naquele dia, eu falei, a minha esposa com 3 meses de gestação, nós andando numa carroça de boi em roça, né? Ela sem saber, ela não tinha feito o exame ainda para saber se estava grávida, mas Camila já estava sendo gerada, igreja, em tempo de perder aquela criança. Nós sabemos aqui que quem é mãe sabe que tem que tomar um certo cuidado. Amém, igreja? Esta garota de apenas 16 anos, quem conhece aquele Morro São João, com 4 anos de idade, pastor, despencou de uma bicicleta e foi parar lá embaixo. Arrebentou a cara, igreja, mas não ficou marca alguma. E aos 10 anos de idade foi vítima de um pedófilo, a qual Deus deu ela livramento. Para o coração de uma mãe, o coração de um pai não é fácil, depois de um ano, perdoar aquele homem que foi usado pelo diabo, igreja. Você sabe por que tudo isso aconteceu, igreja? Porque Deus sabia que hoje ela estaria aqui. Amém, igreja? Que um certo ponto ali na escola dela, pastor, ela tirou um caco de vidro de uma colega ali que estava na bolsa ali, porque está passando como esse demônio terrível da depressão. Uma jovem nova querendo tirar a própria vida, e minha filha ali intercedendo, fez algo ali da parte de Deus, tirar aquele caco de vidro daquela jovem, né? Preocupar com aquela jovem. E essa semana um dos professores dela se suicidou, igreja, né? E ela tem ansiedade, ela fica ansiosa. Eu estou falando, igreja, porque o diabo, ele está furioso com a nossa vida. Igreja, não é hora de nós brincar de ser crente, não é hora de nós ocupar cadeiras, simplesmente entrar vazio e sair vazio, não. É hora de nós alimentar da palavra, dar glória a Deus, aleluia, e determinar a vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque Deus, ele é fiel, ele tem cuidado de nós, igreja. O que nós tem passado, igreja, não é fácil. A batalha, ela é constante. Mas eu sempre falo com minha esposa, nós não estamos sozinhos nesta batalha. Sabe por quê, pastor Toniel, pastor Pedro? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão do nosso lado. E ainda tem mais um reforço, porque o Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o teme. Tem um anjo do nosso lado nos guardando, igreja. Toma posse dessa palavra, amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Igreja, a palavra vai nos dizer aqui que o apóstolo Paulo, após um discurso ali, muito tenso, com o rei Agripa ali, para ser julgado, pregando uma palavra, falando acerca da sua conversão, o porquê ele estava num caminho e desviou de outro caminho, porque ele teve um encontro real com Deus. Ele explicando aquele rei ali todos os detalhes, que estava indo numa estrada e caiu do cavalo, e ali ele viu Deus, Deus conversou com ele e o libertou, e fez ele resgatador de almas.
Amém, igreja? Foi um discurso para aquele rei. Aquele rei ali falou assim: mas você está querendo me convencer a ser cristão agora, pastor Pedro? Ele falou assim: não somente o ser, mas para todos esses que creem. Eu quero que você seja livre, não como eu com essas algemas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não é fácil servir a Deus, igreja. Não é fácil andar nesse caminho, porque nós temos que ter obediência. Nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que abrir mão das coisas do mundo, né? E focar nas coisas espirituais. Então não é fácil, igreja. Tem muitos que falam: pastor, você é crente que aí Jesus vai estar comigo, acabou o problema. Eu falei: é aí que você vai começar uma guerra. Porque a Bíblia diz que o mundo já é dos malignos. E a Bíblia vai nos dizer que tem uma cidade celestial esperando por nós. Amém, igreja? E a Bíblia diz que nós vamos ter aflições, né? E ai daquele que habita na terra, porque a serpente está no meio de nós. Ele não está satisfeito com a nossa vida, igreja. Assim como o apóstolo foi separado para levar a palavra de Deus, né? E a Bíblia vai dizer que ele teve perseguições até daqueles que estavam com ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois daquele discurso ali, igreja, ele indo para Roma, né, com mais 276 pessoas para embarcar naquele navio. Aí é que vem a luta. Aí é que vem a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus vem em nosso coração hoje, igreja, para nós entender qual é a nossa posição. Qual o motivo que nós estamos na igreja hoje? Para buscar, para ter intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, para entender o que Deus quer de nós, para que nós saímos daqui sendo praticante da palavra de Deus, sendo obediente da palavra de Deus. Amém, igreja? A igreja está entendendo? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o verso 7 aqui, a palavra diz assim, que navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar, não sendo possível prosseguir a nossa rota devido aos ventos contrários. Quando nós falamos de vento, pastor, nós vemos tempestade. Quando nós falamos de vento, não é fácil, igreja. Muitos estão desistindo, pastor, por causa dos ventos contrários, né? Eu saltei os versículos aqui, igreja, porque no 13 aqui diz assim: começando a soprar um suave vento sul, eles pensaram que obteve bom sucesso. Essa palavra vem nos ensinar hoje, igreja. Nem todo vento bom, pastor Pedro, é sinal de bonância. Nem todo vento suave, igreja, é sinal de acomodismo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele marinheiro, aquele centurião, advertido pelo apóstolo Paulo, disse: não é bom que partimos agora. Eles ignoraram o conselho do profeta. Quantos têm ignorado o conselho do pastor? Quantos têm fechado os ouvidos para a voz do profeta? Eu não vou naquela igreja porque o pastor está pegando no meu pé. Eu não vou naquela igreja porque a palavra está sendo dura demais. Sabe por quê, igreja? As pessoas pensam assim: porque o vento está favorável, pastor. O vento está favorável. Para que eu vou na igreja, pastor Pedro? A minha casa está boa demais. A despesa está cheia. Está uma bonância. Para que eu vou na igreja buscar? Meu sofá está muito aconchegante. Quantos estão com esse pensamento, igreja? Para que eu vou ouvir o que o pastor está dizendo, sendo usado por Deus? Amém, igreja? Porque como
Deus usou o apóstolo Paulo naquela época, naquele momento. Deus também tem usado os seus profetas aqui na terra, porque ainda há verdadeiros profetas aqui na terra. Amém, igreja? Eu sou testemunha disso, porque Deus tem um cuidado tremendo, e tudo que Deus tem usado o teu anjo da tua igreja, o teu profeta para falar, está acontecendo, igreja, né? Não somente com a minha vida, mas com a vida dos amados irmãos. Quando eu entro na igreja, pastor, que um fala assim, Deus falou comigo, o outro, Deus também falou comigo, aquela palavra falou comigo, eu glorifico a Deus, porque a igreja está abrindo os ouvidos e está escutando uma voz de Deus. Mas aí vem a obediência, é o vento favorável. Não vou na igreja, pastor, porque minhas contas estão todas em dias. Não vou na igreja porque minha filha está estudando, está fazendo curso. Não vou na igreja porque meu casamento está uma maravilha. O vento está favorável. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Assim, o apóstolo Paulo advertiu, né, em tua palavra: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Nós traduzindo o contexto aqui, igreja, para que a igreja entenda que esse navio pode ser a igreja, que essa carga pode ser os nossos bens e a nossa vida. Quantos estão causando prejuízo porque não está vindo à igreja buscar a palavra de Deus, fortalecer espiritualmente? Enquanto o vento estiver favorável, está tudo bem, pastor Pedro, não preciso de buscar, porque está tudo bem. Fui lá, recebi minha bênção, agora para que eu vou voltar? O pastor orou, as portas abriu, agora para que eu vou lá? Está tudo bem. O pastor orou pelo meu casamento, está tudo bem, não preciso de buscar mais. A Bíblia vai nos dizer que nós temos que permanecer firme até o final, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Como aquele ladrão ali na cruz teve poucos segundos, poucos minutos para reconhecer o Senhor como Salvador. E Jesus falou uma palavra profética para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele não teve uma caminhada, mas reconheceu. Quando o outro teve um bom tempo para blasfemar: salva-te mesmo, destes e daí. Gratidão, igreja. Nós não podemos ser ingrato com nossos líderes, com a nossa igreja, porque somos a igreja do Senhor. Amém, igreja? O nosso propósito aqui é um só, é adorar ao Senhor, é ir para um lugar só. Amém, igreja? Né? A igreja tem que ser unida a um só propósito. Amém, igreja? Né? Quando eu trago, igreja, essa palavra, o Senhor também me leva ali. Quando ele, pastor Antoniel, né, ele curou aqueles 10. A igreja deve ter lido já essa passagem, que ali 10 leprosos ali, pastor Pedro no caminho, falou assim: eu vou ficar aqui, que é aqui que o Senhor vai passar. Eu vou ficar nesse caminho aqui, que quando ele passar, nós vamos gritar e ele vai nos abençoar. E assim é a igreja. Eu vou lá na igreja que eu vou receber minha bênção. Eu vou lá na igreja porque hoje eu vou sair de lá com a minha vitória. Mas somente um voltou, glorificando e dando glória a Deus. E o Senhor falou: cadê os 9? Não era 10, só tem um, cadê os outros? Não importa com os outros, o importante é que eu estou aqui dando glória a Deus. O importante é que eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. O importante é que você está aqui hoje, igreja, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, nós convidamos, as portas estão abertas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas se não vier, nós vamos glorificar da mesma forma, porque a palavra de Deus se cumpre. Onde tiver 2 ou 3 ali, Ele está no meio. Amém, igreja? E a Bíblia ainda mais vai nos dizer que a salvação é individual. Se seu marido não vem, vai assim: fica aí que eu vou buscar.
busco para nós dois, não tem problema. Se a esposa não vem, o marido, eu vou lá buscar. Eu vou fazer a minha parte. E se cada um fazer a sua parte, essa igreja vai encher. Amém, igreja? Eu não vou na igreja hoje porque minha esposa não vai, pastor. Eu não vou na igreja hoje porque chegou um parente na minha casa. Faz isso não, igreja. Faz igual aquele. Deixou os 9 lá. Para que você vai voltar? Só nós já curou, nós já recebemos a nossa bênção. Para que ir lá na igreja? Você já está abençoado. Para que? Não, eu vou lá. Eu vou lá glorificar o nome do meu Senhor. Porque você receber uma bênção é uma coisa, mas para receber salvação é outra, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele falou assim: você foi curado, né? E salvo. Ele obteve a cura e a salvação. Amém, igreja? Né? E voltando aqui nessa palavra, amém, igreja? O apóstolo advertindo o centurião, falando: nós vamos tomar prejuízo. Não pare de ir. Vai ter prejuízo para o navio, para carga e também para a nossa vida. Muitas das vezes, igreja, paramos de ter de contribuir. Vou contribuir não. Vamos ter prejuízo, igreja, porque nós estamos desobedecendo ao Senhor, né? Não vou na igreja, mas não, vou ter prejuízo, porque eu não vou ter uma vida para com Deus. Apóstolo Paulo, eu fiz a minha parte. Como homem de Deus, a palavra diz que ele o advertiu, pastor. Ele não brigou, ele não insistiu, ele simplesmente advertiu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu avisei. E assim como Deus também tem usado os pastores para falar conosco. Ora mais. Para que eu vou orar? Busca mais. Para que eu vou buscar? Vou na igreja? Não vou não, que aqui está bem. Então, o recado está dado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra foi pregada. E o apóstolo diz ainda mais: acabou o jejum. Ele estava em oração, pastor. Ele estava buscando para falar com o centurião, né? Mas em vez de ouvir o apóstolo, em vez de ouvir não quem estava, né, com o poder na mão, que o centurião, ele estava com poder. Se ele falasse para partir, partia. Se ele falasse para não partir, não partia. Mas ele esqueceu que quem estava com autoridade era o apóstolo. Amém, igreja? Então nós temos que respeitar, ouvir quem está com autoridade de Deus, quem está com autoridade do Espírito Santo. Nós temos que ouvir aquilo que a igreja tem a nos dizer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. E ainda mais, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Quantos têm ouvido, pastor, não a voz daqueles que a palavra nos ensina: santo comunica com santo em sua necessidade. Eu vou ouvir meu colega lá do trabalho. Eu vou ouvir aquele homem lá na rua lá. E esquece de ouvir aquele a qual Deus designou para cuidar da tua vida. Esquece de ouvir o conselho do homem que está buscando estar com Deus no coração, que tem testemunho de cristão. Assim, igreja, começa uma jornada de luta. Não vamos dar ouvido ao profeta. A maioria venceu. Não vá pela maioria, igreja. Jesus não preocupava com a multidão. Não, igreja. Ele preocupava simplesmente com aquele que fazia a vontade do Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o vento suavemente. Esse vento está bom. Meu casamento está bom, pastor, não preciso de buscar mais. Meu casamento com a minha esposa está bom, não precisa de eu orar mais. Não preciso de melhorar mais. A minha conduta com a minha filha está boa, eu não preciso dizer para ela que eu amo. Não preciso preocupar com ela.
A minha vida com Deus está boa, não preciso de ir para a igreja, o vento está favorável. Eu não preciso de orar pelo meu irmão, porque o vento está bom, olha lá, ele está bom, olha lá, o vento está bom na vida dele. Não podemos acomodar, igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas, pouco tempo depois, desencadeou uma ilha, um vento muito forte chamado Nordeste. Eita, glória a Deus. Aí vem. Eita maravilha, aí busca. Aí faz hora extra, pastor Pedro. Eu vou lá no culto lá, e se aquela igreja estiver aberta, eu vou passar lá, dar uns glória com o irmão. E se tiver irmão subindo para o monte, eu vou pegar carona, eu vou lá. E ó, estou na campanha nas madrugadas, aí busca a igreja. Não seria necessário se ouvisse a voz de Deus, não seria necessário se buscasse, se obedecesse a voz do seu líder, porque Deus, Ele está falando conosco, igreja. Deus tem um cuidado tão grande conosco. Quando o pregador fala, pastor Pedro, a palavra vem primeiro, é para o pregador. Amém, igreja? Para mim dar exemplo, eu vou dar exemplo também, é da minha cara metade, é da minha metade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para que a igreja entenda, apontar um ou outro é fácil, mas se eu apontar minha esposa, eu estou apontando eu mesmo, porque nós somos um só. Amém, igreja? Quantas vezes eu chegava perto da minha esposa e falava assim, agora você está orando, hein? Agora está acordando de madrugada. Agora aprendeu a orar antes de levantar da cama. Está lendo a Bíblia, filha? Tá, não ouviu, né? Porque o vento desencadeou, aquele vento que vem, é o vento da enfermidade, é o vento da depressão, é o vento da ansiedade, é o vento das contas, é o vento do isolamento, é o vento da disciplina, porque não ouviu a voz de Deus. E hoje Deus está falando conosco, igreja, que não é necessário nós desobedecer a voz de Deus, porque hoje Ele está falando. Eu creio que a igreja hoje, pastor, vai sair daqui convicta. Quando Deus falar, vou fazer igual Samuel. Quando Deus falar, vou fazer igual ele. Agora eu estou entendendo o que Ele está dizendo. E Ele disse, deita de novo, e quando chamar, você se põe de pé, porque é o Senhor que está falando. Amém, igreja? Porque hoje quem está falando é o Senhor, porque a palavra não é minha, a minha vida não me pertence, não sou nem digno de estar aqui. Amém, igreja? Somos falhos, somos pecadores, mas Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e a hora que Ele quer. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe esse vento contrário te pegar, igreja. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do teu pastor, ouve a igreja, né? Ouve o Espírito Santo que está falando. Filha, ora mais, busca mais. Filha, obedeça a palavra de Deus. Filha, pregue a palavra, louva, busca a mim em primeiro lugar. Porque muitas das vezes ocupamos tanto, amada igreja, com as coisas mundanas, que esquecemos do Senhor. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 18 aqui, a Bíblia vai dizer assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. As coisas apertou lá em casa, pastor. Sou obrigado a vender a televisão. Pastor, comecei a faltar lá no serviço, lá o patrão já mandou assinar o aviso. Pastor, não busquei pela minha saúde, não pedi Deus para guardar minha saúde, hoje eu estou gastando só em remédio. Começou a lançar fora a carga, começou a tomar prejuízo. E assim como Jonas, desobediente naquele navio, os marinheiros começaram a lançar fora as suas bagagens, as suas cargas, né? Preocupado com a situação daquele navio. E nós sabemos, quando vai fazer uma viagem, nós escolhemos as melhores coisas.
Amém, igreja? Quando nós vamos viajar, pastor, é aquele melhor terno, é aquele melhor sapato. Já pensou no meio do caminho você tem que começar a jogar fora? Quantos que estão vendendo as próprias coisas, igreja? Quantos estão passando por uma luta e não estão entendendo? Meu Deus, por que essa luta? Por que isso não passa? O versículo anterior, Paulo, eu avisei, busca mais. Nós estamos em jejum, ora mais. Não é hora de sair da igreja. Não é hora de fofoca. Eita maravilha. Não é hora de contenda. Porque estamos numa guerra espiritual tremenda, igreja. O canela seca do Satanás dos infernos, ele não está dando brecha não, pastor. É minha filha que nós no culto aqui começou a tentar. Ali eu já orei ali, já estou repreendendo. Aqui não, infeliz. Aqui não. Não aceito. Não aceito. Principalmente, igreja, quando nós estamos próximos a receber uma benção. Principalmente quando nós estamos querendo aquebrantar o nosso coração para buscar o Senhor cada vez mais. Aí que Ele vai atentar. Não questiona o porquê, mas busca mais, ora mais. Porque nós sabemos que Ele não está de brincadeira. E a palavra de Deus diz aqui que eles começaram a lançar fora, preocupados com aquela situação. Porque eles olharam o vento está suave. Quantos pastores não estão vindo na igreja porque o vento está favorável? Estou com fartura, né? Meu salário está bom, meu casamento está mil maravilha. Não preciso de ir na igreja agora não. Quando apertar eu vou. Mas quando apertar a igreja, o navio vai se arrebentar. Quando apertar a igreja, vai fazer hora extra. Não deixe chegar a esse ponto, amados irmãos. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vendo hoje, pastor, a dificuldade dos irmãos hoje, da glória a Deus, aleluia. Nós estamos vendo hoje a dificuldade dos irmãos virem à casa do Senhor. Quando você prepara para ir para a casa do Senhor, um chinelo some, uma discussão aparece, uma visita inesperada chega, né? Quando liga a televisão, aquele programa ali que tira o foco. Não deixe que nada tire seu foco, igreja. Uma palavra que Deus tem colocado nessa igreja aqui e tem se repetido para advertir a igreja, onde o apóstolo Paulo começou a tirar o foco do Senhor e afundou. Quantos estão afundando porque estão tirando o foco do Senhor? Não tire o foco do Senhor, igreja, porque Deus é bom. Mesmo esses marinheiros ali, 276 marinheiros, prisioneiros, naquele navio, o navio estava pesado, o navio estava com carga, mas a maioria decidiu, vamos embora, dá para ir assim mesmo, vamos que dá. Mas o apóstolo tinha o advertido, e aqui eles começaram a perecer. E agora? O que nós vamos fazer? Aí é que vem o amor de Deus na nossa vida, igreja. Aí é que vem o amor de Deus na nossa vida. O versículo 21 aqui diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou diante dele e disse: senhores, deveria ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Glória a Deus, aleluia. Igreja, não olhe para mim essa noite, olha para Deus. Amém, igreja? Quando o pastor estiver aqui pregando, ministrando a palavra, não olhe para o pastor, olha para Deus, porque as palavras é Deus que coloca, né? Se nós for tirar, por exemplo, hoje, pastor, quantos que estavam já sentados não está mais? Quantos que estão aí à deriva, como diz a palavra, o seu barco já está sem rumo, já não sabe mais o que fazer, já está jogando fora a sua carga, ou seja, né, os seus bens, tal dano, tal prejuízo, por desobediência à palavra de Deus, por não ter ouvido. Quantos, pastor, eu creio que ainda vão voltar, pastor,
pastor Pedro, pastor Toniel, eu deveria ter escutado, quando você falou, ora mais, quando você foi usado por Deus ali, jejua, faz esse propósito, interceda pelo teu casamento, busca mais, volta igreja, porque aqui é homens guiados por Deus. Se fosse da nossa vontade, não estaríamos aqui, pastor, estaria na nossa casa. É uma responsabilidade muito grande, e recebemos de graça, também de graça vos damos, amém igreja? É a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas o cuidado de Deus com a nossa vida é tão grande. Não entristeça a igreja quando Deus fala uma palavra que toca o nosso coração, mas receba ela com alegria, amém igreja? Porque a Bíblia vai dizer assim, bem-aventurados são os perseguidos, os humilhados, maltratados, pois terão o reino de Deus. Então igreja, é motivo de nós glorificar a Deus quando nós ouvimos uma palavra dessa, porque Deus ainda tem aquele cuidado, aquele amor conosco. E assim como o pai pega uma vara, diz, vem cá filho, hoje eu vou te dar uma varada. E a Bíblia diz, não retém a vara do teu filho. Nós temos que tomar essa varada, igreja, e agradecer, para nós amadurecer, para nós não emocionar com qualquer coisa, porque Jesus foi assim. Quando os discípulos dizem, o Senhor é bom, ele não sou bom não, bom é meu Pai, né? E quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E seguir o Senhor, igreja, também não é fácil, pastor. Muitas das vezes queremos apressar demais, mas o Senhor está na frente, nós temos que acompanhar. Calma aí, eu vou parar aqui, ele tem que parar. Eu vou andar um pouquinho, tem que andar um pouquinho. É seguir o Senhor, porque o tempo é dele, a hora é dele, a vontade é dele. E no tempo dele as coisas acontecem. Amém, igreja? Por isso que nós temos que ser dependentes do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem um cuidado muito grande com a nossa vida. Mesmo com essas desobediências, o Senhor poderia falar com o apóstolo Paulo, você eu vou salvar, porque você tem buscado. Com você eu tenho compromisso, não com esse povo que está desobedecendo a minha palavra, porque eu tenho te usado para falar, mas eles não estão ouvindo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor não quer que nenhuma alma se pereça. Mesmo com as nossas falhas, o Senhor nos ama. Mesmo com as nossas falhas, o Senhor tem um cuidado tão grande com a nossa vida. Toda vez que eu vou orar de manhã, pastor, eu já começo a pedir ao Senhor perdão. Senhor, perdoa meus pecados, sou falho, não sou merecedor de nada. Eu já começo a pedir perdão até os pecados que eu não cometi ainda, igreja. Porque se tem, pastor Pedro, uma coisa sensível que eu não encontrei, outra igual, é o pecado. Se alguém souber de uma coisa mais sensível que o pecado, poderia me apresentar, que eu não sei. Porque nós pecamos no pensar, no olhar, no falar, pastor. O pensamento da gente é uma coisa inesperada. Um esbarra nós assim, se você olhar, sem educação já pecou. Para os homens, passou uma mulher, se olhou uma vez, oh Deus, misericórdia, se olhou de novo, já pecou, igreja, já veio o interesse, já veio a cobiça no coração. Então uma coisa sensível ao pecado, e para nós ganhar nossa salvação é uma dificuldade, mas para perder ela, é no estralar, amém igreja? E mesmo assim o Senhor não desiste de nós, né? E aqui, apóstolo Paulo advertindo, mas agora recomendo-lhe que tenha coragem, pois nenhum de vós perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem eu adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida a todos que estão navegando com vós.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Só quem entendeu essa palavra, aplauda o Senhor essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eita maravilha, eu quero navegar com o Senhor, pastor. Eu quero navegar com o Senhor, pastor Pedro. Eu quero navegar com essa igreja, porque se Deus deu a vida dele, vai dar nossa vida também. É necessário, igreja, que nós iremos morar no céu, porque nenhum de nós vamos perecer pelo cuidado que Deus tem com a nossa vida. Amém, igreja? Jesus é bom demais, mesmo sendo pecador e falho. Imagina o desespero daqueles que estavam naquele navio. Agora não tem mais jeito, mas Deus já colocou a palavra profética na boca do apóstolo, como Deus tem colocado palavra profética na boca dos pastores e os líderes, aquele que tem a oportunidade para louvar, para pregar, aquele que tem a oportunidade para dizer para teu irmão: Jesus te ama. Esta palavra tem poder, esta palavra ela é profética. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E assim, igreja, Deus não deixou que nenhum daquelas perecesse. O navio foi arrebentado, as cargas foi jogado, mas Deus cuidou. Deus não deixou que nenhum morresse. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E para encerrar essa palavra aqui, igreja, mais à frente, capítulo 28, versículo 3, a palavra diz assim: e Paulo, ajuntando um monte de graveta, quando colocava no fogo, veio uma víbora, ou seja, uma cobra fugindo do calor, prendeu a mão e o picou. Nós já tivemos uma pregação aqui acerca dessa serpente. Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós já tivemos também aqui uma pregação aqui, pastor, sobre a multiplicação. Amém, igreja? Não importa a tradução, o importa é o resultado, Jesus Cristo. Amém, igreja? Né? Muitas das vezes um dá glória a Deus e o outro ali dá aleluia, mas todos vão chegar no trono do Senhor. Amém, igreja? Né? Ao passar a turbulência, aqueles marinheiros, aqueles prisioneiros, chegaram todos naquela ilha. Creio eu, pastor, um olhando para o outro, ou até mesmo um machucado, cansado, fadigado, mas todos vivos. Creio eu, o apóstolo Paulo olhando, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, Pai, se cumpriu, nenhum se perdeu. Assim, igreja, é a vida de um pastor. O pastor não quer que nenhum se perda, mas é necessário que ouve a voz do pastor, é necessário ter obediência, é necessário ter compromisso, é necessário ter renúncia. Amém, igreja? Outro dia eu falei com o pastor aqui: pastor, se me der a oportunidade de pregar, eu prego, se for para abrir o culto, eu abro, mas se for para ficar lá na portaria também, eu fico. Amém, igreja? O que o Senhor designar aí é de Deus, eu estou fazendo. Porque quando nós chegar lá, não vai chamar assim: você é pastor, fica nessa fila, você é diácono, fica nessa fila, você louva, você é irmão que está lá no banco, fica aqui. Não, igreja, vinde a mim, igreja fiel, com as novas vestes e com novos nomes. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus quer obediência. Deus quer que nós não sejamos como aquela folha levado de um lar para cá. Amém, igreja? É isso que Deus quer de nós, e esse cuidado que Deus quer de nós. Amém, igreja? E mesmo o apóstolo ali, fazendo toda aquela proeza, ouvindo, pregando a palavra, alimentando aqueles prisioneiros ali, juntamente com os marinheiros, mesmo alimentando, igreja, quando embarcaram naquela ilha, a Bíblia vai dizer que fizeram uma fogueira, se juntaram perante aquela fogueira. A Bíblia vai dizer ali que ele, pegando graveta ali, uma cobra veio e picou na mão. A palavra de Deus, ela é revelada, a palavra de Deus, ela é viva, pastor. Igreja, eu sou muito prestativo, eu sou muito observador, pastor. Eu poderia usar a mesma palavra que o pastor usou aqui, mas não, Deus usa
né? Quem está no controle é Ele que usa e tudo. E Deus me mostrou assim algo sobrenatural acerca dessa palavra, igreja, que Deus o livrou ele da morte, mas não o livrou ele da picada. Deus o livrou ele da morte, mas não o livrou ele da dor. Deus livrou ele da morte, outra vez não livrou ele até do inchaço. Deus vai nos livrar da morte, mas não vai nos livrar, igreja, das lutas, da picada. É aquela picada daquele vizinho que só fica falando, é a picada daquele irmão da igreja que não faz nada, mas quando levanta um para falar, dando a falar. É a picada daquele que fica lá no trabalho lá, mas por que ele mudou de cargo? Isso está errado. Mas por que o pastor separou aquele lá para pregar? Está errado, mas você, infeliz, não faz nada. Toma posição. Amém, igreja? Então é assim. Deus nos livra da morte, mas não vai nos livrar das lutas. Assim como Deus livrou o apóstolo ali, ele falou assim: você não vai morrer, né? Mas não vou te livrar da picada, e você vai dar testemunho. Quando o inimigo nos pica, igreja, tem alguém olhando. Está desempregado, foi picado, agora eu quero ver, agora não arruma mais nada. Ó Deus livrando, ó Deus abrindo outra porta. Ficou doente, agora não vai ser curado, ó Deus curando. O pastor pôs no banco, agora não sai do banco, ó Deus restaurando e levantando e pregando a palavra, porque aceitou a correção do Pai. Amém, igreja? Então, igreja, as lutas só nos fortalecem, a perseguição só nos fortalece, né? Porque o livro de Tiago diz ali que bem-aventurado alegrai, né? Quando passares por lutas, pois obterá a coroa, né, da glória. Amém, igreja? Então, igreja, quando nós passar por lutas, por dificuldade, por perseguição, nós temos que glorificar que é Deus tratando, assim como Ele fez com Jó, né? O Senhor livrou o apóstolo Pedro ali do afogamento ali, porque estendeu a mão, mas não livrou ele dele afundar um pouquinho, para mostrar que Ele é Deus na vida dele. E assim Deus também permitiu que aquela cobra o picasse. Você vai picar e eles vão observar. O inimigo tem que observar quando nós passamos por luta, igreja, porque ele também vai observar quando nós estiver com a nossa vitória na mão. Amém, igreja? Põe sobre os teus pés em nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer mais uma oração aqui, agradecer a todos aqui presentes. Louvado é o nome do Senhor.